Aleluia, aleluia. Vocês, aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 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 Aleluia. Aleluia.
Vocês, ale. Nas palmas. Ale. Lá no alto comigo. Ale. Aleluia. Aleluia. Vocês. Aleluia. Viva Cristo ressuscitado! Feliz Páscoa! Dê um abraço em quem está do seu lado e deseja Feliz Páscoa! Aleluia! 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 Feliz Páscoa! Aleluia! Aleluia! Vocês! Aleluia! Aleluia! Viva Cristo ressuscitado! Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. Quando eu era seminarista, os padres que ensinavam a nós diziam que a missa mais importante da pregação da Páscoa é a de domingo à noite, porque é a missa de muitos que não, por vários motivos, e também por motivos nem tanto, não participaram da programação da Páscoa por alguma situação. E a gente precisaria dar conta de no domingo da Páscoa à noite, vencer todo o prejuízo causado na vida daqueles que não puderam celebrar a Semana Santa. Portanto, a responsabilidade é enorme. Página 106. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 ao 9, número 10. Encontramos? Lá ao fundo ainda tem muito livrinho. Hoje, inclusive, quando terminar a missa, você que não pôde participar da Semana Santa, leve esse livreto e faça um exercício de retomar toda a fundamentação que tem aí, ensinando-nos o sentido da Páscoa, o fundamento da Páscoa como ápice e centro da vida cristã. Esse texto é uma pérola dos relatos da Páscoa. No primeiro dia da semana, leiam, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Prestemos atenção nas palavras tão fortes desse texto. Primeiro dia da semana, túmulo, de madrugada, ainda escuro, pedra retirada do túmulo. Todos elementos muito fortes do ponto de vista simbólico e mais ainda teológico. Talvez te alcance melhor o sentido dessa madrugada e Maria Madalena, que parece uma pessoa sozinha, solitária, que numa madrugada desperta e diz, antes de eu começar esse dia, primeiro da semana, eu preciso ir lá. Eu preciso retomar a minha vida depois desses últimos dias da Semana Santa, da paixão, da dor, da morte. Para eu retomar a minha vida, eu preciso ir lá, tocar a pedra, beijar a pedra do túmulo e dizer para quem está lá dentro, obrigado
porque você marcou muito a minha vida. Na vida dessa mulher que é chamada de a pecadora, também associada a de 7 espíritos, também associada em algumas interpretações à adúltera, essa mulher, ela vai de madrugada ao túmulo para dizer a Jesus: nenhum homem me olhou com respeito com que você me olhou. Nenhum homem pronunciou o meu nome com o respeito que você pronunciou. Nenhum homem chamou-me a olhar para o meu corpo do jeito que você me chamou. Quem experimenta esse olhar de Jesus, fica marcado para sempre. E ela seguramente estava marcada pelo que ela viveu com ele. E ela quer retomar a sua vida. Ela precisa retomar a sua vida, mas ela quer ir lá para dizer a ele: a partir de hoje, a partir do encontro que eu tive contigo nesses últimos tempos, nunca mais eu permitirei que aquele modo antigo que eu permitia que os outros me tratassem, e que até o demônio me tratava, e que até eu tratava a mim mesma, a partir de hoje, eu quero sempre te dizer, aqui nessa pedra, não retomarei a minha vida daquele modo, mas de uma maneira nova. Isso é tão bonito, não é? Quem tem dificuldade de mudar de vida, tem dificuldade de mudar de vida porque primeiro não se permite experimentar esse encontro com Ele. Quando acontece esse encontro com Ele, uma coisa marca e renasce e reconfigura o sentido do corpo, das relações, das lidas. E para a surpresa, essa mulher que não poupa esforços, que agora insere na sua vida levantar de madrugada para dizer muito obrigado, ela encontra a pedra retirada do túmulo. Irmã, irmão, hoje essa pedra, ela existe. E ela não está no túmulo, senão nos túmulos que nós carregamos dentro de nosso coração e de nossa vida. As nossas fraquezas, as nossas misérias, as nossas fragilidades, os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas dores, as nossas tristezas, são hoje uma outra forma dessa pedra do túmulo se manifestar em nós. E nós precisamos permitir que também essa pedra seja tirada de dentro de nós. Não retome a sua vida com as pedras que carregamos dentro de nós. Aquela mulher adúltera que os homens queriam apedrejá-la, hoje apresenta para nós essa mulher com uma identidade nova de espanto que representa cada um de nós. Ela representa a humanidade que também de madrugada, que também no escuro, que também sonha não cair sempre na mesma debilidade de fraqueza. Pegue o texto. Versículo 2. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: brada. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ela conta isso para o primeiro discípulo, para o primeiro apóstolo Pedro, e para o último discípulo, o mais novo, o jovem discípulo,
que o evangelista João escreve e não lhe dá nome. Esse discípulo no evangelho inteiro de João é um discípulo anônimo. Já disse isso, mas vale a pena repetir. Olhe para cá. Esse discípulo ele não tem nome porque o evangelho é um livro vivo que você deve lê-lo, e quando chega nesse discípulo, Pedro, que representa a igreja, e aquele discípulo que Jesus amava, que não tem nome, o livro do evangelho é vivo, você pode escrever o nome seu no lugar desse discípulo. Você pode dizer: Maria Madalena correu e foi falar com Pedro, e com Paulo, com Tiago, com Lúcia, com Marcelo, com Mônica. É assim que nós devemos ler o texto, para que ele ganhe vida hoje e agora. Porque o desfecho que vem é exatamente a surpresa da realidade nova que traz o Evangelho. Versículo 3. Tome. Saíram então Pedro e o outro discípulo que foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Por que é que ele chegou primeiro? Ele é um rapaz jovem, muito provavelmente pelas características, como João fala dele, era um adolescente. O autor do Evangelho de João e do livro do Apocalipse, muito provavelmente. Tem toda a base para essa interpretação. Ele chega mais cedo que Pedro ao túmulo, mas ele não vai sem que a autoridade da igreja lhe confirme na sua busca. Ele corre, ele acabou de conhecer a fé, é o último dos apóstolos, ele corre, tem mais vigor físico do que Pedro, mas Pedro, embora tenha debilidade física, para nós mais velhos, a força do corpo diminuiu, mas tem uma reserva e uma responsabilidade moral de aguentar chegar lá. E você pode ouvir a respiração de Pedro ofegante e o coração de Pedro batendo numa confusão enorme. Porque Pedro foi a quem Jesus constituiu como chefe do colégio apostólico. E Pedro é aquele que também, na cena final da noite da Quinta-feira Santa, negou Jesus por 3 vezes. Ele devia sentir assim: ai, por que eu não acreditei? Por quê? Se tudo aquilo que ele ensinou e eu insisti tanto, eu fui o único a quem ele xingou dos apóstolos, a nenhum apóstolo ele xingou como a mim ele xingou. Quando eu quis tirá-lo do caminho da cruz, ele deu-me uma bronca, repreendeu-me dizendo: vai para longe de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas como homens. Pedro agora corre na fragilidade física e num peso moral enorme, de ter convivido com Jesus há mais tempo, como nós mais velhos, mas que não demos crédito ao Senhor como devíamos em nossos anos de fé. Debilitamos na fé como debilitamos no corpo. Permitimos que nos enfraqueçamos quando as provações vêm. Duvidamos. E aí tem hora que a gente tem que correr atrás do prejuízo. Pedro, que não conseguiu chegar primeiro, embora tenha autoridade para verificar. Veja, versículo 5. É isso? 5. Olhando para dentro, viu as faixas de linhos no chão, mas não entrou. Claro, ele é o mais novo dos apóstolos. Ele precisa experimentar submeter-se à autoridade do apóstolo chefe da igreja. As provas estão lá. Não vou mexer nessa cena que pode ser um crime, a violação de um túmulo, que em todas as culturas e povos da terra é considerado uma grande afronta.
ele não entra. Versículo 6, leia. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O Evangelho de Mateus, que foi escrito lá pelo ano 80, conta que os soldados que guardavam o túmulo, quando houve o terremoto, o túmulo abriu e ele ressuscitou e saiu, os guardas, sobretudo os chefes do Sinédrio, pagaram um dinheiro para os guardas dizendo: espalhe a notícia que foi os amigos dele que vieram uma noite e roubaram o corpo. Não deixa correr essa notícia de que houve essa cena miraculosa. O evangelista João, que é o último evangelista, ele teve que pesquisar e estudar muito e discernir muito para responder àquela acusação que os primeiros cristãos tinham, que defender-se dela. As autoridades dos judeus pagaram os guardas para mentir, para espalhar a notícia. E João pesquisou e levanta essa informação importantíssima. Ladrão que viola túmulo não se ocuparia em pegar as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com a faixa, mas enrolado num lugar à parte. Essa cena é um documento da ressurreição. O oposto da violação do túmulo. Quando Pedro constata essa prova, veja o que acontece. Leia. Entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Levante a mão direita para o céu e brada. Ele viu e acreditou. Segure a sua mão no céu e diga: Senhor, hoje eu não vejo essa cena. Senhor, hoje eu não vejo. Mas eu escuto esta notícia. Mas eu escuto essa notícia. E também eu acredito. E também eu acredito. Em tudo quanto a Sagrada Escritura revela. Em tudo quanto a Sagrada Escritura Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Verdadeiramente. Verdadeiramente. E está vivo no meio de nós. E está vivo no meio de nós. Aleluia. 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 Vocês, reage, igreja. Aleluia. Aleluia. Para você acreditar, você precisa permitir que aconteça hoje uma coisa também extraordinária com você. Os sofrimentos das nossas vidas, as provações, as tribulações, as decepções com a família, com a igreja, com o padre, as frustrações das expectativas nutridas, alimentadas anos e depois dá tudo errado, vai fazendo a gente ter o coração como um túmulo, com uma pedra pesada que cada vez mais vai puxando a gente para a habitação dos mortos. E se você quiser experimentar a graça da ressurreição, você precisa hoje permitir que seja retirada a pedra do túmulo do seu coração, da sua alma, da sua mente deformada pelas falsas doutrinas. Tirar a pedra do túmulo do seu coração ferido, machucado, traumatizado, que faz você reproduzir a notícia da morte, que faz você o tempo inteiro instaurar no mundo um ambiente de morte, de luto e de dor,
E nunca, por mais que você trabalhe, dedique, se esforce, você não dá conta de crer e não consegue levar os que convivem com você a ver e acreditar. Hoje, um dos maiores desafios nossos não é transformar o povo do Islã ou os mais violentos que hoje explodiram a igreja lá no Sri Lanka, matando mais de 200. Hoje, o grande problema do cristianismo é a gente dar conta de viver Cristo e transmitir a verdade, a novidade de Cristo dentro da nossa casa. Por vezes, a gente fica fascinado com os projetos e empreendimentos de ser missionário em terra distante, mas tudo que a gente faz com aqueles que convivem mais próximos de nós, às vezes é levá-los a endurecer o coração, fazer do coração um túmulo, cheio de mágoa, ressentimento, ferida, tristeza, frustração, decepção. O texto do Evangelho termina assim, leia: de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Já foi narrado, já foi anunciado, mas tem alguma coisa que impede-me de crer. Tem uma realidade que não me possibilita crer. E essa realidade que precisa ser enfrentada e superada, ela está dentro de mim, dentro de você. O critério para que você avance nessa caminhada de fé, o critério para que você avance no caminho do crer, o critério para que você rompa com as pedras dos túmulos que te arrastam, como uma pedra de moinho que te sufoca e te leva para o mundo do oceano da indiferença, o oceano da violência, o oceano da agressividade, o oceano da maldade, o oceano da incredulidade. A receita para superar isso está na segunda leitura. Vamos lá. Carta de Paulo aos Colossenses. Irmãos, número 8 do seu folheto aí, do seu livreto. Irmãos, leia. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Irmã, irmão, nós cristãos, até quando trabalhamos para alcançar a conquista das coisas daqui, nada do que nós conquistamos aqui deve esgotar toda a nossa satisfação. Tudo quanto nós fizermos e alcançarmos tem que ter uma cota e uma reserva de expectativa com as coisas celestes. Todas as grandes conquistas desta vida terrena, os afetos, os bens, os sucessos, deve-nos sempre ter-nos na consciência que tudo quanto provoca extravagância de realização em mim aqui, deve fazer com que eu olhe para essas conquistas e diga, tem uma parte que só vai me realizar, que está no campo das coisas celestes. Porque é verdade que muitas vezes, e não são poucas as pessoas, que nasceram com pouco, viveram com pouco, e alcançaram o muito, e quanto mais elas têm acesso ao muito e ao demais, mais infelizes são, porque elas não se permitem em nada elevar o olhar e alcançar o horizonte do celeste. Quando você se abre para a dimensão do celeste, e tem gente que até quando vem à igreja, até quando faz jejum,
Até quando faz penitência, é querendo alcançar coisa terrena. Tem gente que é escravo do terreno, escravo da carne. A esses que só se ocupam com as coisas terrestres, a Sagrada Escritura diz, num apelativo grave: possuem espírito de porco. Eu vivo repetindo essa metáfora, porque o porco, de tanto fuçar e procurar minhoca e coisa podre no chão, até a anatomia dele é para a cabeça e olhar para baixo. O porco, para levantar a cabeça, ele tem que levantar o corpo inteiro, porque ele não ergue a cabeça. Anatomicamente, ele está projetado para baixo. E às vezes nós vivemos até na igreja e até na fé com o espírito de porco, projetado para baixo, sempre escravo das coisas terrestres. O que aquela mulher fez de madrugada foi exatamente dizer: não, a partir de agora aquele homem, aquele mestre, aquele Senhor transformou minha vida, que eu não serei escrava mais das coisas daqui. Ele pôs em mim uma centelha divina que faz-me, apesar de ter uma história profundamente marcada pelas coisas daqui, Ele pôs uma centelha do céu e agora eu posso projetar as realidades celestes. Mas o mais assustador vem agora. Versículo 3. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Todos os anos, no dia da Páscoa, eu leio esse texto, primeiro para mim. Paulo diz, vós morrestes, e eu pergunto a Paulo, ou falo com o Senhor, porque essa palavra desde que entrou na Bíblia não é mais de Paulo, mas é palavra de Deus. Eu digo, Senhor, eu morri. Senhor, eu preciso ainda morrer para muitas coisas. Senhor, aponta-me as realidades para as quais eu preciso morrer. Hoje de manhã eu perguntei à igreja, vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu perguntei, impressionante o impacto. Não vou fazer agora para não fazer feiura com vocês. Eu perguntei, vós morrestes. Falei, vocês aqui já morreram? Um punhado da igreja olhou, memeou a cabeça assim, estranhando o texto. Curioso que a metade da palavra a gente não quer para a gente não, mas a metade a gente quer. Aí eu fiz outra pergunta. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí eu perguntei, sua vida, quem aqui acredita que a sua vida está escondida com Cristo em Deus? Não teve um que teve dúvida. E aí eu tive que voltar ao texto de forma agressiva, no bom sentido, no aspecto da pedra que tampa o túmulo, que esconde a vida, que possibilita com que a vida apodreça dentro do túmulo. Eu tive que pesar na pregação e dizer, se você não aprender a morrer para muita coisa, você pode viver na igreja fazendo o que for, e o tanto que for, como padre, como ministro, como cantor, tocador, como doador de bens, para a igreja ou para os pobres, mas se você não morrer para muita coisa na sua vida, você nunca experimentará ter a sua vida escondida com Cristo em Deus. Isso talvez explique por que é que tem tanta gente na igreja sem Deus. Porque a igreja virou coach. A igreja virou ambiente de pregação de um sucesso. A igreja e os pregadores como mediadores que te ajudam a alcançar esse sucesso. Em troca disso você dá o dinheiro para a igreja, e é uma relação promíscua, diabólica. Fica a igreja e nós pregadores também em função das coisas terrestres, com um discursinho mais ou menos de que é para Deus, é para o céu, mas é tudo para arrancar o dinheiro para as coisas daqui. E tem um monte de gente que quer ser manipulado, desde que
seja bombardeado de uma notícia de que eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu preguei para vocês aquela regra: eu quero, eu posso, eu faço. Isso não é regra da fé. A regra da fé é: eu renuncio o que eu quero. O Senhor pode, eu aceito o que Ele quer e faço o que Ele quer, porque o que Ele quer para mim é infinitamente melhor do que todo o melhor que eu sonho para mim. Ele quer, Ele pode, Ele faz, porque eu acolho e eu obedeço e eu submeto-me. Irmã, irmão, se nós não aprendermos a morrer para as coisas terrestres, e você, eu não vou cair na loucura de fazer a lista das coisas terrestres, eu apenas te recomendo: leve hoje esse livreto para casa, pegue a sua Bíblia e faça um longo estudo dessa carta de Paulo aos Colossenses, porque ele apresenta a lista de muita coisa terrestre que você precisa, que nós precisamos ter coragem de romper com elas. Não esgote a sua vida com as coisas terrestres, elas terminarão por ser uma grande pedra sobre a sua vida. Não faz muito tempo, eu fui chamado para ir a um hospital. Uma pessoa idosa, com quase 100 anos, 97 anos, absolutamente nenhum elemento razoável da ciência explicava por que aquela mulher estava viva. E eu fui rezar por ela. Quando eu rezava, o médico chegou, pôs a mão no meu ombro e disse: Padre, essa é minha mãe. Reza para que ela desapegue das coisas daqui. O apego dela às coisas daqui não está permitindo que ela avance para uma realidade superior. Pensa na dor desse filho dizer isso para um padre. Sobre a mãe: Padre, eu devo a ela, gerou-me, mas ela foi escrava das coisas daqui, e por causa das coisas daqui, dos caprichos dela, ela desgraçou e infernizou a vida de muita gente, mas principalmente a vida dela, que agora está amarrada nas coisas que ela aprendeu aqui. Irmã, irmão, nosso futuro não é aqui. Nosso destino não é o túmulo. Nossa meta é Cristo, aqui, já, com a nossa vida escondida com Cristo em Deus, mas ainda remete-nos a uma realidade superior a esta daqui. Quantos pais e mães incutem na cabeça dos meninos e meninas vir para a igreja com um único objetivo: para serem abençoados, para conquistar coisa daqui. Pai e mãe que não dá conta de colocar anseio de transcendência na mente, no coração e na alma de nenhum dos filhos, e pergunta: dei tudo para eles, por que será que é infeliz? Porque as coisas daqui jamais darão para nós a total liberdade de filha e filho de Deus. Veja o desfecho desse texto. Versículo 4. Tiago, vem cá, preciso de você. Fica aqui perto da cruz. Juntos comigo, o texto. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também revestidos de glória. Como é que você quer encontrar Cristo quando Ele vier em seu triunfo? Se você quer experimentar a alegria de um dia ser revestido de glória, você precisa, nós precisamos aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. Cristo virá, Cristo vem sempre, Ele vem hoje.
É Ele que fala comigo e com você agora nessa palavra. É Ele que vem daqui um pouco no seu corpo e sangue. É Ele que vem no abraço que você pode dar e receber hoje aqui. Cristo hoje pode possibilitar você experimentar já, ser revestido de uma glória, que loja de grife mais poderosa do mundo jamais te revestirá. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu vou passar pela igreja agora, com o círio pascal. Os ministros me ajudem. Você vai acender a sua vela. Todo mundo tem a sua vela, não tem? Essa vela, ela é para ajudar você, símbolo da luz do ressuscitado, na madrugada, na noite escura. Símbolo da luz do Cristo que chega até você, para ajudar você a sair dos túmulos nos quais você sabe em que você se encontra. Amém. Permita que Cristo, que saiu do túmulo primeiro, tire você e ajude você a gastar mais da sua força, da sua energia com as coisas celestes. Muitos de vocês são jovens, não sabem da importância disso. Nós mais velhos, essa é a primeira Páscoa que eu celebro depois que mamãe morreu. Nós mais velhos, quando a gente começa a perder as pessoas queridas, a gente começa a perceber a força que tem e a importância que tem a realidade no andar de cima. Se você não sente nenhuma preocupação com esse tema da realidade do alto, ao menos com essa luz hoje na sua mão, peça ao Senhor que te acenda na alma e no espírito um anseio das coisas celestes. Para que você não seja tão escrava e escravo. O pior, para que você não seja pedra no túmulo na vida dos outros. Porque às vezes acontece de não só a nossa vida estar dentro do túmulo, mas acontece da gente ser uma pedra e empurrar até quem a gente mais ama para dentro do túmulo. Peça a Ele que vive, que ajude você a crer que amanhã, o primeiro dia da semana, segunda-feira, que é o segundo para nós, você inicie como Maria Madalena, de madrugada, testemunhando a ressurreição e não mais a morte, e não mais a escravidão de sua realidade terrestre. Doce e suavemente, primeiro o trompete, depois as vozes, Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, de céu azul, de estrelas pontilhado. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer lá. Levante a sua mão, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei,
mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por quê? Porque Ele vive. Vocês, eu posso crer. brada. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Estenda sua mão aqui pro alto, com a vela. Diga comigo: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Vence as pedras que me oprimem. Vence as pedras que me oprimem. E me fazem ser escravo E me fazem ser de mim mesmo, de meus pecados, de minhas fraquezas, de minhas fraquezas, de minhas trevas. de minhas trevas. Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. mas vence em mim Mas vence em mim tudo quanto me domina tudo quanto me dou. e não me deixa ser homem e mulher E não deixe ser homem das coisas do céu, das das coisas coisas do céu. caminhando na terra Caminhando na com o terra, coração no céu. com o coração do céu. Eu creio firmemente. Eu creio. O túmulo está vazio. O túmulo está. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Mas eu preciso viver de uma maneira nova. Mas eu preciso viver de uma maneira. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Vence, Senhor, Vence, Senhor. as minhas trevas, As minhas trevas. as minhas pedras, As minhas os trevas. meus túmulos. Os meus túmulos. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça e ao soar a trombeta, deixe abrir os túmulos. Deixe abrir os túmulos da sua alma. Põe lá no lugar. Porque, bem suave, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. temor não há, temor não há. Mas eu bem sei Que o meu futuro está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Sente abrir sua alma, sua mente. Abra seu coração, abra o túmulo da sua vida. Diga para a luz, para Jesus inundar sua vida com a luz da Páscoa. Diga para Ele iluminar sua mente, sua alma, seu coração, seu espírito. Dissipar a treva da morte, do pecado, da fraqueza, das debilidades que só você e Ele sabem que dominam você.
Uh, uh.